ouça o que ele tem para falar, valide essas emoções. Isso não tem nada a ver com, uma educação de criar uma pessoa mimada, não necessariamente. Pelo contrário, eu acho que o mimado é aquele que não se conhece, que acha que pode ter tudo de qualquer forma. A pessoa que se conhece, ela entende exatamente quais são os próprios limites e o do outro. Então, uma educação pautada, nas emoções, né, nesse olhar para dentro de si, para mim ela cria adultos muito mais independentes, autônomos e bem resolvidos com as próprias emoções e conectados com a sua própria espiritualidade também. E aí você mencionou que foi para o Egito, né? Que ali, assim, para a gente poder linkar com toda essa questão espiritual, mística, esotérica, iniciática, né? Eu tive acompanhando você, colocou algumas postagens lá, e a gente vai entrando em conexão com muita coisa, né? Muitos registros ali, né? Então, essa questão do ancestral, até o inconsciente coletivo que a humanidade recebe dali, né? E você estando ali, provavelmente você captou muita coisa. Do sagrado, principalmente, eu vejo, né? Só que a cultura hoje do Egito não está fundamentada nisso, né? Mas como é que é esse... Porque muita gente que vai para alguns locais são específicos, elas falam que tem uma queda de braço, né? Como é que é esse lance dual, principalmente no Egito, já que a gente está falando desse universo de esoterismo, do oculto, né? Do silêncio que você encontra dentro de uma pirâmide, quase que faz você, quem for claustrofóbico, ter uma pane, a movimentação ao caos da vida urbana lá. Nossa, você definiu perfeitamente, é muito dicotômico, é muito. A cidade em si, né, tem, vários contrastes, o que faz de tudo muito mais interessante, né, e, por exemplo, você sai do aeroporto, você tá lá no seu ônibus, você olha para os lados, você já vê as pirâmides, isso é muito surreal, você fala: "Gente, eu cheguei, eu realmente estou aqui". E é um povo muito acolhedor, mas também tem a questão da religião, então em determinados setores, por exemplo, da dança, né, que eu comentei da dança árabe, a dança árabe, pra quem é de lá, ela não é bem vista. Eles respeitam as bailarinas, porém, tem alguns preconceitos, do tipo, eu respeito, desde que não seja da minha família. Isso Filha é não vai mu ser. a filha não. Então a bailarina egípcia que se torna uma bailarina conhecida, por exemplo, nossa, ela pra estar lá, ela rompeu diversos, percalços, né, pra chegar naquele ambiente, ser respeitado e ter uma notoriedade. Mas, realmente, o silêncio dos templos, cada um tem a sua energia, e eu fui com uma turma maravilhosa, com um guia muito incrível também, egiptólogo, porque, inclusive uma coisa que eu aconselho, assim, para as pessoas, se vocês forem, vão em grupos, e vão, com a finalidade também cultural e de estudos, porque é uma cultura extremamente rica, que dá vários tapas na nossa cara de várias coisas, assim, que a gente se perdeu mesmo no tempo, e as coisas permanecem lá intactas, do tipo: "Olha a magnitude de tudo isso que a gente vive e vocês estão aí, muitas vezes reduzindo a vida a uma coisa supérflua ou alguma coisa que não que se perdeu, né, dentro de tudo isso". Mas cada templo tem a sua energia, o seu aprendizado, e vai trazendo pra gente essa força do sagrado mesmo, de cada conexão que eles tinham com a natureza, com as manifestações divinas, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente fala de espiritualidade, e com a magia também. Eu falo: Gente, que coisa louca, assim, eu sou uma bruxa, que tô aqui, que vim por um chamado da minha própria ancestralidade, da minha espiritualidade, e quando eles chamam eu só vou". Eu, tipo, era um momento que estava super, assim, propício pra eu não ir, pra eu ficar bem quietinha, assim, no meu luto, no meu silêncio, na minha mudança, e eles falaram: "Não, você vai". E aí quando eu cheguei lá, eu fui preparada, né, pra isso por sonhos, né, porque a minha mediunidade ela se manifesta muito dessa forma, e aí acho que na primeira semana, eu passei 15 dias, eu já fui em um dos templos, aí tinha uma das deusas no teto, assim, eu falei: "Ah, é você". E eu sonhei com aquela imagem dentro de um contexto, eu falei: "Gente, que louco, que coisa incrível", assim. E como eles ensinam dessa intencionalidade espiritual, onde cada símbolo tinha
a sua intenção, a sua missão, o seu aprendizado, tudo tem uma lógica, é muito lindo, assim, de ver como eles enxergavam as coisas. Mas, como todas as sociedades hoje, as coisas vão, de alguma forma, pulverizando, né, e hoje a visão é outra, né, hoje, por exemplo, eles não mumificam mais os mortos, mas em compensação a cremação é proibida. Isso é uma coisa muito diferente, né, que eu vi lá, que para eles o corpo ele tem um significado muito grande para essa ascensão espiritual. Então isso foi uma curiosidade interessante. Você falou do corpo, né, e a gente pode entrar no assunto do corpo como templo, né. Primeiro ponto que você levantou é que, claro, existe uma cultura lá de dança que, obviamente, as mulheres trabalham com o corpo, mas não é só o corpo. E tem todo um quesito energético, espiritual, tradicional, quebras de paradigmas, até um sagrado feminino muito forte ali. E às vezes a gente escuta o termo, né? O seu corpo é o seu templo, né? Sim. Como transformar o nosso corpo em um templo? E eu digo isso fora só do aspecto puramente material, estético, né? O templo mesmo sagrado do ser humano. Acho que a primeira coisa é trazendo esse aterramento, essa presença. Sem presença, a gente não honra o corpo. A gente honra talvez a mente, os pensamentos que se conectam com o mundo externo, mas o corpo propriamente dito não. Pensa que existem diversos sensores, né, corporais, sensoriais, que estão a todo momento nos passando informações, e a gente fala: "Ah, nem tô enxergando você", a gente ignora, a gente nega, então dificilmente essa pessoa está honrando o seu sagrado, está honrando esse tempo. E isso, Fael, é tão amplo, né, porque até sexualmente falando, existe uma energia tão poderosa que nasce do nosso chakra básico, que os tântricos chamam de Kundalini, que manda energia somente para todo o nosso corpo, até a nossa pineal, e nos conecta com essa espiritualidade, com o todo, com o sagrado. Mas o quanto de repressão existe nesse corpo? O quanto a gente é ensinado a negar esse corpo, a ter vergonha dele. Não só as mulheres, os homens também. Dentro de vários dogmas, né, de castração também, de performance, de prisão desse homem, aquilo que ele tem que ser, que ele tem que fazer, que ele tem que mostrar para uma mulher, por exemplo, na intimidade dele. Então é muito complexo. E as mulheres também não se conhecendo ao ponto de honrar muitas vezes seu próprio prazer, suas próprias sensações, seus próprios limites, sua voz, suas ideias, seu prazer, né? Então, eu acredito que o templo, ele é honrado a partir do momento que eu me conheço. Tanto que a Dani sempre fala, o maior poder de uma bruxa é saber quem ela é. De uma bruxa, de um bruxo, de um homem, de uma mulher, de um ser. Saber quem você é, saber como funciona você, quais são seus limites, seus desejos, suas vontades, aquilo que se manifesta em você. Tanto que as pessoas mais intuitivas que eu já conheci são aquelas que entendiam tudo sobre o seu próprio corpo. Porque aí essa pessoa ela fica mais sensível. Tem o lado mais desafiador de pegar tudo também, então a gente tem que saber ser catalisador e não só esponja, né. Mas é incrível, porque aí você estabelece esse contato sem terceirizar. Então eu não preciso de uma religião para eu me conectar com o sensível, com o invisível, com a espiritualidade. Eu preciso de mim, preciso desse corpo. E dentro desse corpo, tanto que eu até coloquei esses dias essa frase, né, os deuses, eles não moram nos céus, eles moram dentro daqueles que se conectam com quem são. Então eu acredito muito nessa linha que habita dentro de nós. O Deus, a deusa moram dentro de nós. E a partir do momento que eu enxergo essa centelha divina dentro de mim, eu estou me conectando com o todo, eu estou honrando esse corpo como sagrado. E as práticas que conectam com o sagrado, para muitas pessoas elas estão dentro de uma caixa, né, que elas precisam seguir um protocolo. Mas para quem hoje em dia não entende o que é sagrado, né, porque tem essa dificuldade, as pessoas acharem o que é sagrado, o que é profano, né. Sim. O que você costuma realizar e passar para as pessoas, para que elas possam começar a ter esse contato, eu acho que a sensação sensorial, né. Uhum. Bom, eu acredito que o contato prático para transformar o corpo em templo, ele vai passar pela sensorialidade, pelo toque, pela respiração, pelo autoconhecimento, né, de alguma forma, em que eu saio um pouco desse automatismo louco
e eu vou parar para me perceber, né? Eu vou parar para me perceber, vou parar para me entender, para me escutar, para me provocar muitas vezes, para me encorajar a sair fora daquilo que me ensinaram a entender. Para mim, como é que funciona? O que é sagrado para mim? O que é profano para mim? O que significa essa linha dual? Né? Porque muitas vezes o profano ele é taxado pelos outros do que é profano, mas para mim é extremamente sagrado. E tudo que tem a ver com alguma forma das pessoas sentirem prazer, para mim hoje ainda é muito mal visto, sabe? Muitas vezes, por exemplo, até em relação ao próprio trabalho. O trabalho, ele vem de uma palavra que quer dizer tortura, que é o tripílio. Então, se eu trabalho com algo que me causa prazer, as pessoas já olham e falam, e aí, o que tá acontecendo? É isso mesmo? Eu trabalho com algo que me faz muito bem, que me causa extremo prazer. Isso não deveria ser o normal? Isso não deveria ser o sagrado? Isso não deveria ser o natural para as pessoas? Mas não era. Então, às vezes causa estranheza, isso causa desconforto, porque a maioria das pessoas, elas estão dormindo, elas estão se enganando, né? E como há culpa no prazer, como há culpa na felicidade. Principalmente aqui no Brasil tem uma questão em relação a dinheiro muito complexa. Do tipo, se eu tenho, eu preciso esconder que tenho, eu preciso me envergonhar que tenho. Ou explicar, né? Sucesso é uma ofensa. Então quem tem que falar, ah não, mas aí a pessoa já começa a se explicar do como ela ganhou aquilo. Olha que louco. Ao invés de ser algo que as pessoas parem para escutar, para aprender, para se modelar, elas jogam pedra. É complexo demais, né? É complexo. A gente tava falando, até a Gabi deve lembrar, né, na nossa técnica aqui, que às vezes, até mesmo quando a gente tem algo que foi bacana, já tem, muitas vezes a gente se pega justificando, olha, não, mas espera aí, né, eu consegui isso, mas não foi fácil, não sei o quê. Mas que problema teria se tivesse sido fácil? Seria bom, né, se fosse fácil, né? E como é espiritual as coisas que vêm fácil pra gente. A lei da atração fala tanto disso, né? Não é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto que eu mereço, é aquilo que eu materializo que é pra mim. Tanto que, nossa, isso foi uma premissa desde que eu era muito nova. Eu comecei meu caminho espiritual com 15 anos, a partir da morte da minha avó. E aí tinha um programa na Rede TV do Luiz Gasparetto. Não sei se você lembra desse programa. Se chamava Encontro Marcado. E a partir desse cara, ele revolucionou a minha vida, a minha forma de pensar. E ele veio assim sempre, né, com um trabalho extremamente transgressor, com uma voadora quebrando tudo aquilo que falava sobre isso, sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre espiritualidade, sobre prazer, sobre expressão. E aí eu comecei a falar, gente, mas peraí, então eu posso criar a vida que eu quero? Eu posso. Todos podem. A questão é, você banca? Você tem que ser muito forte para bancar a vida que você quer, porque você vai encontrar um monte de desaprovação. Você vai encontrar um monte de gente apontando o dedo para você e te criticando. Por quê? Porque muitas vezes você tá tendo culhão que aquela pessoa não tem. Você está, por exemplo, aqui, você está exposto. Você está fazendo um trabalho em prol de algo maior. Quantas pessoas queriam ter um podcast, falar a sua mensagem, mas não vão? E aí elas preferem entrar numa página e falar, não gostei. Ou qualquer outra coisa, sabe? E quem, de alguma forma, coloca a cara e vai pra arena e se expõe, é quem mais leva a pedrada. Porém, qual é o fruto que aquela pessoa tá colhendo? A vida que ela quer. Então ela paga o preço, mas ela banca estar lá. Então é isso que eu sempre falo para as minhas clientes. Você quer mudança, você quer determinado resultado. Então eu vou te acompanhar num caminho para você desenvolver essa força para bancar. Porque em todos os setores, profissional, afetivo, financeiro, você vai precisar dessa força. Eu acabei, por exemplo, de me divorciar. É um exemplo claro do você banca aquilo que você acha que você merece? Porque a maioria das pessoas morre de medo. Elas têm tanto medo de ficar com elas que elas muitas vezes vivem uma vida de mentira. Passando anos e anos numa relação, aguentando coisas, estando em lugares menores, porque elas têm medo de sair, têm medo de voar, têm medo de se bancar. E o se bancar não é só financeiramente. É principalmente emocionalmente, na minha opinião. Emocionalmente. Né? É porque a pressão é muito grande, principalmente quando se está exposto, como você falou, né? É que as pessoas, às vezes, elas veem você numa rede social,
uma pessoa que trabalha com espiritualidade também tem um paradigma, não pode trabalhar com espiritualidade. Se você não vai trabalhar, então você está de brincadeira, então. Então, as pessoas às vezes falam, não, mas não pode trabalhar. Eu nunca vi nenhuma vertente, nenhum mestre espiritual falar que você não pode ser bem-sucedido naquilo que você faz. E aí você levantou isso porque eu acho que é importante. Que é a questão do equilíbrio mesmo. O sagrado masculino e o sagrado feminino, ele existe de um lado e existe do outro. Ou seja, você precisa de realização para que você possa colocar a tua intuição em prática. E aí, esse ponto eu acho que é super fundamental. Você falou do Gasparetto, ele era um cara que às vezes era muito mal interpretado, né? Às vezes as pessoas elas chegam até um espiritualista, uma bruxa, uma pessoa que trabalha com tarô, e ela acha que você tá ali, tipo, para falar o que ela precisa, e ela fala, ok, obrigado, tchau, agora vai trabalhar no que você realmente trabalha. E isso é realmente o que você trabalha. Né? Como é que você reage quando uma pessoa pergunta para você assim, tá bom, você tá aqui, você é espiritualista, você é bruxa, você é taróloga, você fala sobre o sagrado feminino, sobre o templo, mas assim, em termos de trabalho, o que você faz? Nossa, gente, a gente ficou um pouco nervosa, né? Porque hoje, ainda bem, né, que as redes sociais elas estão desmistificando os trabalhos tradicionais. E as pessoas acham, na verdade, quem me conhece descobre que eu trabalho com isso, eu acho incrível, eu tenho muita curiosidade. Porque na hora do vamos ver, a gente sempre vai procurar uma pessoa que não é o que a gente chamaria de uma pessoa tradicional, assim, para resolver as nossas coisas, para nos mostrar novos caminhos. E é um setor que gera muita curiosidade, né, Fael? Então as pessoas, elas olham, tipo, nossa, me conta mais. Aí você tá numa roda, e muitas vezes você intui algo e fala pra pessoa, ela falou assim, mas me conta mais. E aí, mesmo as pessoas mais céticas, elas começam a se interessar por aquilo. Isso é muito interessante. Mas que louco, né, a pessoa subjugar qualquer tipo de trabalho e falar, as bailarinas sofrem muito disso, né? Ah, mas você trabalha com o quê? Como se fosse um hobby, né? Eu trabalho com a arte, com a dança, com qualquer outra coisa, né? E as pessoas não sabem o nível de dedicação e de estudo que está por trás daquele profissional. E eu sempre falo que para você tocar a vida de uma outra pessoa, você tem que ter muita responsabilidade. E eu estou em constante aprimoramento, tanto que a viagem para o Egito foi justamente para isso, investir um valor para voltar com mais conhecimento para os atendimentos, porque eu entendo o quanto isso vai impactar na vida dessas pessoas. Então, elas mal sabem do repertório que existe. Fora, né, pessoas que vieram de outras carreiras como nós. Então, isso tudo conta, porque você vai entender sobre outras realidades também. Então, eu não nasci uma espiritualista que sempre meus pais eram católicos, mas assim, nada a ver com o que eu trabalho. Eu tive uma outra criação. Eu não vivia numa casa em que as pessoas faziam meditações, iam em centro, jogavam baralho, eram bruxas. Não. Apesar de, né, ter muitas coisas que hoje eu sei que tem a ver com isso também. Depois eu conto uma história da minha mãe. Para mim, toda mulher é bruxa. Na verdade, ela só vai se redescobrir bruxa. Mas eu vivi numa educação muito tradicional. Então, eu fui me tornando isso, mas num caminho em que eu precisei passar por várias coisas que não tinham nada a ver comigo. Para hoje eu ter certeza, não, essa é a minha área, essa é a área que eu escolhi, fui escolhida para trabalhar, e eu respeito, só que assim, acho que dentro de mim mesma existia uma resistência, viu, Fael? Porque quando eu trabalhava em empresa, que foi quando eu conheci a Dani, inclusive, a gente lá fazendo vários rituais de prosperidade, eu falei, não, agora vai dar super certo. Eu fui mandada embora. E eu fui revoltada para ela depois de um Beltane, e falei, Dani, eu fui mandada embora, tipo, 5 dias depois do ritual. Eu falei, mas eu pedi tanto pra prosperidade. Ela olhou pra minha cara e riu, daquele jeito dela. Eu falei, então, amiga, você pediu? E quando a gente pede, as coisas começam a se movimentar. Mas aí que eu te falo do bancar-se, né? Você vai lá, faz uma ritualística, pede, vai numa taróloga, pede, e aí você começa a ver as mudanças. E aí o que você faz com aquilo? E é isso que diferencia, Fael, uma pessoa que abre uma cartinha para outra e fala, ai, olha, amiga, aqui tá saindo tal coisa, de uma pessoa que conduz essa pessoa num caminho. Porque não é só você ler o momento atual ou tendências do que a energia dela tá te contando. A questão é, o que essa pessoa faz com essa informação? Ah, ela tá com um trabalho espiritual. E aí, o que você faz? Você vai, que nem a Dani fala, você senta no livro e fala, ó, cliente, leia aí esse capítulo do livro.
Ou você vai conduzir aquela pessoa dentro daquilo que ela pode fazer com aquilo que tá chegando até ela? Ele sentar no livro, porque o que que acontece, né, você pode ler todos os livros, se você não fizer, se você não colocar em prática, e muitas vezes é isso, você falou um negócio que eu até falei com a Dani, a pessoa chega até você, ela não quer ler um livro, ela quer que você ajude ela. Você pode até instruir, mas naquele momento não adianta indicar um livro, você vai ter que usar o seu conhecimento.